História do dia que eu vi meu namorado pedindo outra mulher em casamento na minha frente. Só pra vocês entenderem, eu e meu namorado estávamos juntos há 4 anos. Nós tínhamos 2 filhos juntos e nosso relacionamento era lindo. No nosso primeiro ano de namoro, ele me traía o tempo todo. E nas 2 vezes que eu fiquei grávida, ele também me traiu. Mas depois que eu tive o nosso segundo filho, nosso relacionamento ficou muito bom. E se vocês estão se perguntando por que eu não deixei ele na primeira vez que ele me traiu, foi porque eu cresci numa família de pais separados e foi uma experiência muito ruim na minha vida. E eu não queria isso pros meus filhos. Bom, nos últimos meses, meu namorado fez uma viagem ao redor do país com o pai dele, indo a reuniões e essas coisas, porque ele estava se preparando para assumir metade da empresa. Então, numa quinta-feira, meu namorado teve uma reunião com uma agência de modelos que vieram de outro estado. Mas aquela noite nós tínhamos que pegar um voo porque nós íamos fazer uma viagem com os amigos nossos para Bahamas. Enquanto ele se arrumava para essa reunião, eu deixei meus filhos na casa dos meus pais e peguei as nossas malas e deixei na casa dos meus amigos porque a gente ia com eles pro aeroporto. Like pra parte 2. História do dia que eu vi meu namorado pedindo outra mulher em casamento na minha frente. Só pra vocês entenderem, eu e meu namorado estávamos juntos há 4 anos. Nós tínhamos 2 filhos juntos e nosso relacionamento era lindo. No nosso primeiro ano de namoro, ele me traía o tempo todo. E nas 2 vezes que eu fiquei grávida, ele também me traiu. Mas depois que eu tive o nosso segundo filho, nosso relacionamento ficou muito bom. E se vocês estão se perguntando por que eu não deixei ele na primeira vez que ele me traiu, foi porque eu cresci numa família de pais separados e foi uma experiência muito ruim na minha vida. E eu não queria isso pros meus filhos. Bom, nos últimos meses, meu namorado fez uma viagem ao redor do país com o pai dele, indo a reuniões e essas coisas, porque ele estava se preparando para assumir metade da empresa. Então, numa quinta-feira, meu namorado teve uma reunião com uma agência de modelos que vieram de outro estado. Mas aquela noite nós tínhamos que pegar um voo porque nós íamos fazer uma viagem com os amigos nossos para Bahamas. Enquanto ele se arrumava para essa reunião, eu deixei meus filhos na casa dos meus pais e peguei as nossas malas e deixei na casa dos meus amigos porque a gente ia com eles pro aeroporto. Like pra parte 2. Parte 2 do dia que meu namorado pediu outra garota em casamento na minha frente. Então, como eu disse, eu deixei a bagagem na casa dos meus amigos porque a gente ia com eles pro aeroporto. E eu e minha amiga estávamos muito animadas para essa viagem. Então decidimos começar a beber mais cedo e fomos a um lugar buscar as bebidas. Ela sugeriu um lugar super chique porque o cara do bar tem uma queda por ela e ele sempre dá bebida de graça. Então nós sentamos lá e nos divertimos muito bebendo no bar. E enquanto estávamos lá, ouvimos um monte de aplausos e gritos vindo do lado de fora. E como a gente estava bêbada, decidimos ver o que estava acontecendo. E quando chegamos lá fora, meu namorado estava ajoelhado na frente de uma garota. E eu sou meio agressiva quando eu bebo, então eu pedi pra minha amiga me levar pra casa dela. Quando nós chegamos na casa dela, era por volta das 6 horas da tarde. E meu namorado disse que ia encontrar a gente no aeroporto. E minha melhor amiga perguntou, o que você quer fazer? Você quer bater nele? E eu falei, é claro que não. Eu falei pra ela e o namorado dela irem pro aeroporto, enquanto eu pensava no que eu ia fazer. E que não era pra eles falarem nada. O que ia ser muito difícil pra minha melhor amiga, porque ela tava muito brava. Like pra parte 3. História de quando meu melhor amigo traiu a namorada dele comigo. Só pra vocês entenderem, eu e o Vitor éramos melhores amigos desde pequenos. Morávamos no mesmo bairro e meus pais e os avós dele eram muito próximos. E eu sempre tive uma quedinha por ele, sabe? Eu tentava contar que gostava dele, mas ele sempre falava, para de brincadeira, eu sei que é mentira. E eu acabei percebendo que essa era a forma que ele tinha encontrado pra dizer, eu não gosto de você. Para de falar isso antes que eu tenha que dizer alguma coisa que te machuque. Então, quando a gente tava no ensino médio, ele namorava as garotas por 2 dias. E depois não queria mais saber delas. E ele não queria ter nada comigo, porque eu era meio estranha até o 2º ano do ensino médio. Eu respeitava e apoiava todos os relacionamentos dele, mesmo que durasse 2 dias. Mas mesmo assim, sempre que ele começava a namorar, ele me bloqueava. Nem parecia que éramos amigos desde os 4 anos de idade. Mas depois do meu 2º ano, eu tive um glow up. E todos os caras me chamavam pra sair, falavam que gostavam de mim, coisa e tal. Aí ele terminou e me desbloqueou em tudo. Um dia estávamos na casa dele e ele estava mexendo no meu celular. E ele perguntou quem eram aqueles caras no meu WhatsApp. Eu disse que estava conversando com eles e ele foi super tóxico e falou um monte de besteira pra eles. Parte 2 de como meu melhor amigo traiu a namorada dele comigo. Depois disso, eu comecei a namorar um cara que chama Vinícius. E quando o Vitor descobriu, ele disse que eu era nojenta e me xingou de várias coisas. E no dia seguinte, ele arrumou uma namorada. Mas o estranho é que ele não me bloqueou dessa vez. Ele, na verdade, começou a me mandar mais mensagens, dizendo como ele e a namorada estavam felizes juntos. E como eu era a melhor amiga dele, apoiei, né? E um dia, 2 horas da manhã, ele foi na minha casa e falou, tipo, eu não sinto nada pela minha namorada. E eu fiquei tipo, ok, então por que você tá com ela? E ele ainda teve a cara de pau de falar, você não percebeu que eu gosto de você? E eu mandei ele embora. Depois disso, nós evitamos de nos falar na escola. Mas um dia teve almoço na minha casa e a família dele foi. E nós não nos falamos durante as primeiras 2 horas. Depois disso, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu queria conversar e dizendo que ele estaria sozinho na casa dele hoje à noite. E eu fui lá e nós acabamos fazendo aquilo. Ele disse que era pra nós terminarmos os nossos relacionamentos. Mas no dia seguinte eu tava bloqueada. Eu fui na casa dele e adivinhe quem estava lá. Sim, a namorada dele. Eu contei tudo pra ela, mas ela não acreditou em mim. Então nós vivemos como se nada tivesse acontecido. Sigam no Insta pra mais conteúdo.